Pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao vídeo anterior. Falei para vocês que faltavam algumas taxas, né, para a gente ver. Aí eu trago aqui a taxa de mortalidade, que é referente ao número de óbitos que o país registra no período de um ano. No caso aqui a gente está falando do Brasil, né? Temos também, muito importante, a taxa de fecundidade, que é a média de filhos por mulher. Então é uma média de quantos filhos as mulheres num determinado país têm, certo? No caso, o Brasil, nós atualmente estamos com a taxa de fecundidade de 1,94 filho por mulher. É lógico que não existe aí 1,94 filhos, né? Vocês não vão ver uma mulher tendo 1,94 filhos. Isso quer dizer uma média, né? Então vão ter mulheres que vão ter 2, 3 filhos, ou algumas só vão chegar a ter um filho, mas a gente tem aí uma média que, inclusive, gente, vem caindo também a taxa de fecundidade aqui no Brasil, certo? E aí, por que isso vem acontecendo? Lá no vídeo anterior, eu falei de uma queda na natalidade e aqui estou falando na queda da fecundidade. Então, existem alguns fatores que vêm influenciando para que essas quedas aconteçam. A gente teve épocas da nossa história que essas taxas elas eram muito altas, e atualmente elas vêm diminuindo, tanto a natalidade quanto a fecundidade. Aí mais para frente eu vou falar especificamente desses casos aqui, tá certo? E a outra taxa, o outro índice que eu queria colocar para vocês é a expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? É o número aproximado de anos que um grupo de indivíduos irá viver numa determinada área. Então, remete aí aproximadamente quantos anos uma determinada população vive. Então, outra coisa que a gente vai verificar mais para frente nos dados aqui, que eu vou mostrar para vocês, é que também o Brasil vem apresentando um aumento nessa expectativa de vida ao longo dos anos, certo? Aí, tem um fator aqui bem interessante para a gente colocar, que é a influência da urbanização na população brasileira, certo? Então, eu tenho aqui alguns fatores para vocês, né, para a gente dar uma analisada. Então, primeiro, o que é a urbanização? É o crescimento das áreas urbanas, da área da cidade, em detrimento da área rural, do campo. Então, nós tivemos, nas décadas de 70 e 80, aqui no Brasil, um êxodo rural mais acelerado. E aí a gente estudou também no sexto ano o que é êxodo rural. A gente já entendeu esse conceito, né, que é um tipo de migração. Então nós tivemos uma parcela muito grande da nossa população saindo do campo e indo para as cidades. Isso aconteceu por quê? Dentre alguns fatores, nós tivemos a mecanização da atividade agrícola. Como a atividade agrícola foi se mecanizando, ela trocou aí a população, a mão de obra, né, de pessoas por máquina. E aí essas pessoas ficam sem ter o trabalho, no caso. E o que é que elas vão fazer? Elas vão procurar a área urbana para morar, vão procurar as cidades, porque nas cidades elas vão encontrar empregos. Aí principalmente vai entrar aí a questão da industrialização no Brasil, também que foi se acelerando e atraindo muitas pessoas. Isso gerou o fenômeno da metropolização, que foi aqui o crescimento das regiões metropolitanas. E aí o que é uma região metropolitana? Vai ser uma região onde a gente vai ter uma cidade principal e cidades menores ao seu entorno, mas que vão ter uma relação de dependência muito grande dessa cidade principal. Então, por exemplo, na cidade principal vai ter um maior número de empregos, de serviços, escolas, hospitais, universidades. E aí a população, geralmente, que mora nas áreas vizinhas, ela sai de manhã de casa, vai para a cidade principal, trabalhar e retorna só à noite para casa, num fenômeno que a gente também já estudou e vimos, que é a migração pendular, certo? Então, essa metropolização, ela se dá aí em função da influência da urbanização na população brasileira. E aí tem um dado aqui importantezinho para vocês darem uma olhada, que é a questão da taxa de urbanização do Brasil atualmente, que ela é de 84,72%. Quase toda a nossa população ela está nas cidades. A gente tem uma população
no campo muito pequena. E aí o destaque, a região mais industrializada de todas, é a região sudeste. E aí, falando nisso aqui, eu já posso pegar o gancho para falar por que as nossas taxas de natalidade e de fecundidade foram caindo ao longo dos anos. A urbanização influenciou muito, certo, gente? Mas nós temos alguns fatores como o ingresso da mulher no mercado de trabalho, que foi um dos fatores que fez com que o número de filhos fosse diminuindo, né? Porque a mulher ela já não estava mais ali voltada para o serviço doméstico, só para ficar em casa, cuidar dos filhos, e quando ela sai para trabalhar é mais difícil ter um número maior de filhos. O próprio estilo de vida na cidade, que é muito diferente no campo, porque no campo, por exemplo, vão se tendo filhos e aí esses filhos eles vão ajudando na atividade agrícola, por exemplo. Então, não é complicado para essa família criar um número grande de filhos. Já nas áreas urbanas é muito mais caro ter um filho, né? Para tudo precisa se pagar. Isso faz com que a população também vá optando por ter um número menor de filhos. E associado a isso, a gente vai ter também a questão da disseminação dos métodos contraceptivos, fazendo com que as famílias possam planejar, programar o número de filhos que vão ter, certo? Aí, para fechar esse assunto, eu queria só que a gente desse uma olhadinha aqui nesses gráficos. Eles recebem o nome de pirâmides etárias. Eles têm aí como função mostrar a distribuição da população por gênero, né? Homens e mulheres, e também por idade. E aí nós vamos ter, eu separei aqui para vocês algumas. Vamos só ver como é que a gente analisa aqui uma pirâmide etária. Aqui na base vão ser as crianças de 0 a 4 anos, a próxima parte de 5 a 9, 10 a 14 e assim por diante, até 89 anos ou mais, e aqui em vermelhinho as mulheres e em azulzinho os homens. A gente percebe que essa pirâmide aqui, né, ela vai ter uma base bem larga e vai diminuindo aqui ao longo que a gente vai aumentando, né, vai subindo aqui, vai diminuindo o número de pessoas. Então, refletia a nossa população lá na década de 1960, que era uma população com muitas crianças e jovens, e aí com um número menor de adultos e idosos. E aí, com o passar do tempo, a gente tem aqui a pirâmide de 1980, vocês podem perceber que a gente teve, né, uma crescente nessa área aqui, dos adultos e dos idosos, já deu uma aumentada. Em 90, essa tendência continua. Nos anos 2000, olha aqui como é que está a parte de cima, o topo da nossa pirâmide. Nós tivemos aí um crescimento na quantidade de idosos no nosso país. Aí isso reflete a nossa expectativa de vida, que foi aumentando e que hoje é superior a 70 anos. E aqui nós vamos ter 2005, vocês percebem aquela queda no nascimento e na fecundidade. Olha aqui o que aconteceu. A nossa base já está um pouquinho mais estreita, a gente tem um número menor de crianças com menos de 10 anos, aí uma parcela de jovem bem significativa e adulto, mas a gente também já tem uma parcela de idosos bem maior, né? Refletindo essa tendência aí que a gente teve de queda na natalidade, queda na fecundidade e aumento da expectativa de vida da nossa população. Bom, gente, esse conteúdo vai estar no capítulo 3 de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!